Bom, galera, então nessa aula a gente continua o assunto de funções, só que hoje a gente vai trabalhar, né, os subtópicos de protótipos de funções e sobrecarga de funções também. Então, a gente vai ver isso em um exemplo, para a gente entender direitinho para que serve cada coisa. Então, a gente vai fazer um programa que recebe 10 valores, 10 tipos de dados diferentes, né? E a gente vai ordenar esses valores e imprimir na tela. Então, por exemplo, se eu digitar 10 números, a gente vai ordenar isso e em seguida imprimir. Veja que a gente já tem uma certa divisão de trabalho. Primeiro a gente poderia receber os dados, depois ordenar e em seguida imprimir. 3 passos. A gente pode dividir essas coisas em funções, esses passos de funções, né? Então, vamos tratar a interação com o usuário aqui também. Então, se eu colocar aqui, vamos colocar um cout, programa que ordena um conjunto de 10 valores. Endline aqui. Oxi, endline, pronto. Tá. Então, para ordenar, a gente vai precisar receber esses dados, né? Então, para ordenar, a gente também precisa armazenar esses dados. Então, a gente vai criar um array do tipo double primeiro. Double, vamos colocar aqui conjunto de 10 elementos. Vou colocar aqui no início. Então, a gente tem os espaços reservados para armazenar 10 elementos. A gente pode pedir aqui ao usuário os elementos. Então, vamos fazer um loop aqui com for. Por que com for? Porque a gente já sabe quantas vezes a gente vai ter que repetir, né? Ter que pedir os elementos, ou seja, 10. Então, por isso que a gente utiliza o for ao invés de um while, por exemplo. Então, o número de voltas vai ser 10, já que a gente quer 10 elementos. E a incrementação aqui, né? O incremento vai ser 1. Então, vamos fazer aqui conjunto, colocando o CI antes, né? Conjunto. E aqui a gente coloca o I. Beleza? Então, aqui a gente está recebendo os valores. Vamos colocar aqui outro cout só para o usuário saber que a gente precisa receber esses valores, né? Então, digite 10 valores. Pronto. De posse desses 10 valores, a gente pode ordenar. Como é que a gente faz para ordenar valores em um array? A gente aprendeu uma forma que é o bubble sort, né? Então, vamos utilizar esse algoritmo. Vamos colocar esse algoritmo em uma função. Então, vamos criar aqui uma função void ordena array. Opa, que é parênteses. E a gente vai precisar do array para ordenar, né? Então, vamos colocar aqui um array do tipo double também. Vou colocar o nome aqui array. E a gente vai receber o tamanho para deixar a função bem geral. Então, vamos colocar int tamanho. Da mesma forma que a gente fez nos exemplos antes, né? Então, para ordenar, a gente vai precisar lembrar do algoritmo de Bubosoft. O que é que a gente precisava mesmo? Então, a gente precisa de uma variável auxiliar do mesmo tipo de cada elemento do array, ou seja, double aqui. Então, vamos colocar double aux. A gente não precisa, né, inicializar ela. Agora, a gente vai precisar de 2 for. Um para ser as passagens, né, para representar as passagens. E o outro para fazer as comparações. Então, o for das passagens fica int passagem igual a 0. Enquanto a passagem for menor do que o quê? Então, o cálculo da passagem que a gente viu era o número de elementos menos 1. Ou seja, se tiver 5 elementos, a gente vai fazer 4 passagens. Então, o número de elementos está armazenado em tamanho. Então, a gente faz aqui tamanho menos 1.
Beleza. O segundo for, vamos colocar aqui as chaves primeiro, né? O segundo for vai representar as comparações. Então a gente faz int comp mesmo. Dá para entender o que é. Enquanto comp, quantas comparações a gente faz em cada passagem? Lembrem que a cada passagem a gente diminuía uma comparação. Então na primeira passagem a gente faz, se for um array de 5 elementos, a gente faz 4 comparações. Se for a segunda passagem, aí a gente já diminui um, só faz 3. Então o que é que a gente precisa aqui é da passagem do tamanho do elemento. Então a gente faz tamanho menos a passagem atual menos 1. Isso a gente viu na aula de arrays. E aqui a gente incrementa mais 1 na passagem não, na comparação. Agora sim a gente faz a comparação em si, né, com o if. Aqui a gente verifica se o elemento anterior ou o elemento atual, né, da passagem atual, é maior do que o próximo. Se for maior que o próximo, a gente tem que fazer a permuta. Então, a gente faz a comparação assim. Pega o array, utiliza aqui a comparação, né? Se for maior do que o próximo elemento, ou seja, com mais 1, o que é que a gente tem que fazer aqui? Trocar os elementos, fazer a permuta. Então, a permuta a gente faz colocando o próximo elemento, o valor do próximo elemento em auxiliar, na variável auxiliar, né? Em seguida, a gente pode armazenar no próximo elemento o valor do elemento anterior. Então, a gente faz aqui essa troca. E a gente pega o elemento anterior e armazena o que estava em aux. Então, armazena o próximo em aux, troca o próximo pelo anterior e troca o anterior por aux. A gente precisa dessa variável auxiliar para ajudar a gente, senão a gente ia perder algum dado aqui. Então está feito a nossa função. A gente colocou todas as chaves, né? Uma chave para o if, outra chave para o segundo for e outra chave para o primeiro. E para finalizar a chave da função. Por que a gente colocou void ao invés de retornar um array? Primeiro que a gente não pode retornar um array, a gente pode retornar um ponteiro. Mas a gente não trabalha ainda com ponteiros, né? Então a gente está utilizando aqui, está aproveitando da passagem por referência. Lembre que na aula anterior a gente viu que arrays são automaticamente passados por referência. Então toda alteração que a gente fizer neles vai refletir no dado original, né? No array original. Então a gente não precisa retornar nada. A gente ordena ele aqui e é como se a gente tivesse feito lá na main. Isso só para arrays, tá? Se fosse um double normal, a gente faria uma passagem por valor. E aí qualquer alteração aqui não refletiria lá na main. Certo, então a gente tem a função que ordena o array. Falta a função que imprime, né? Então vamos fazer outra. Uma função void print array. Então a gente vai precisar do array. Dessa mesma forma aqui, a gente pode até copiar e colar aqui. E vamos colocar aqui print array ordenado. Se ela imprime um array ordenado, então eu só preciso chamar ela na main e ela mesma vai ter que ordenar e vai ter que imprimir. Veja que são duas tarefas para uma função só. Então por isso que eu deleguei a tarefa de ordenar para essa função. E essa outra função aqui, ela só vai chamar essa, que já faz um trabalho, e imprimir. Então eu tenho que separar para que cada função fique só com uma única atividade. Isso é uma boa prática de programação que ajuda a evitar erros de programação. Então vamos aqui chamar a função ordena array. A gente chama da mesma forma que a gente chama ali na main. Então a gente precisa repassar o array e o tamanho do array para essa função aqui. Então se eu já recebo o array e o tamanho do array, é só repassar aqui. Então eu coloco array e coloco o tamanho aqui. E o array fica ordenado. Agora,
que é que eu preciso fazer? Imprimir esse array na tela, né? No console. Então, vamos fazer um for. Enquanto o i for menor do que o tamanho que ele repassou para a gente. Tamanho e mais. Em seguida é só. Não vamos colocar nenhuma formatação, vamos só imprimir um headline. Eita. Então vamos colocar aqui array. Em seguida a gente coloca o i e o headline. Pronto. Está feito aqui o nosso programa. Agora a gente pode simplesmente chamar aqui print array ordenado. A gente precisa passar o array, né? Então, nesse caso aqui, a gente não chama mais array, porque array só existe aqui. A gente declarou aqui, então só existe aqui. Na main, o que a gente tem é conjunto. Então, eu não posso passar array aqui, senão vai dar problema. Eu tenho que passar conjunto. Então, passo conjunto e passo o número de elementos dele, né? Já que o usuário é obrigado a digitar 10, então a gente pode passar 10 aqui tranquilo. Está feito o nosso programa. Vamos ver se deu certo. Vamos ver o que é que houve aqui. Faltou a passagem, o incremento da passagem. Então faz aqui passagem mais, né? Vamos ver se vai dar certo agora. E foi. Então o pior caso para um array, né, para uma função que ordena um array de ordem crescente, é a gente colocar esse array na ordem decrescente, né? Então vamos colocar aqui 10, 9, 8, 7. E veja que eu digitei até aqui. Ele imprimiu ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, né? Até 10. Então, está funcionando tanto a função que ordena o array como a função que imprime, né? Vamos colocar aqui só uma mensagem simples dizendo array ordenado. Para não ficar que nem aquela os dois conjuntos juntos, né? Tá, então tá feito aqui o nosso programa. Uma coisa que eu queria abordar com vocês é que veja que essa função aqui depende de ordenar array para ordenar seus arrays, né? Se eu declarasse essa função depois da função print array, o que aconteceria? Vou ver se isso funciona. Veja que ele disse que ordenar array não foi declarado nesse escopo. O que aconteceu aqui é que print array ordenado chamou a função ordenar array. Porém, antes não existia nenhuma função desse tipo, com esse nome. E aí ele procurou, não achou e o compilador bloqueou a nossa execução. Porque ordenar array só vai ser declarado aqui embaixo. Isso é um problema, não é? Às vezes, quando a gente tem várias funções, se a gente fizer dessa forma, a gente ainda vai ter que se preocupar com a ordem da declaração das funções, né? Isso pode ser muito chato. Então, para evitar isso aqui, a gente pode utilizar protótipos de funções. Então, os protótipos, eles falam para o compilador que aquela função existe e que qualquer chamada, independente do local da chamada, né, vai ser avisado que existe aquela função. Então, o protótipo de uma função a gente faz assim. A gente coloca o tipo, vamos fazer o protótipo para essa função aqui. Então, a gente coloca o tipo da função, é void, né, a gente declarou aqui. Coloca o nome, então a gente pode copiar aqui. E abre parênteses. Aqui a gente coloca os tipos dos dados que a gente vai receber. No meu primeiro parâmetro, a gente recebe um double, uma rede double. E no segundo, a gente recebe uma variável do int, do tipo int. Veja que a gente não precisa colocar o nome, mas a gente pode colocar se a gente quiser. Tá? Mas isso aqui já é suficiente para a gente poder executar o nosso programa. Então, o protótipo, o que é que ele precisa? Precisa do tipo, da função, do nome, tudo igual, tá? O mesmo tipo, o mesmo nome. Aí quando chega aqui entre os parênteses, a gente coloca, é como se a gente tivesse resumido isso aqui, né? Tivesse colocado só o tipo e a declaração do array, né? Para dizer que é um array. Então a gente coloca os colchetes aqui. E como a gente recebe dois parâmetros, a gente precisa declarar o outro também. Então o outro é int. Está feito aqui o nosso protótipo. Quando a gente faz o protótipo, o costume da gente é colocar
depois da main. Então, a gente coloca aqui na main, embaixo, né? E vamos fazer o protótipo para outra função também, ordenar array. Então, veja que como são muito parecidos, o que eu posso fazer aqui para ganhar tempo é copiar essa parte da função e colar aqui. E está feito o meu protótipo. Se eu quiser tirar, eu posso, mas se quiser deixar, pode deixar também, que funciona. Com o protótipo aqui, eu posso colocar a minha função lá para baixo. Certo? Então vamos tentar executar isso aqui. Veja que eu não tive nenhum problema dessa vez. Com o protótipo, a gente não precisa ficar se preocupando com a ordem da declaração das funções. Veja que aqui embaixo eu fiz primeiro print array ordenado e depois que eu fiz ordenar array. Mas como eu declarei o protótipo, então eu fico livre disso, né? Certo. Outra coisa que eu quero falar com vocês para finalizar é a sobrecarga de funções. Então, por exemplo, eu tenho a função ordenar array. Veja que ela pode ordenar arrays dos quais os elementos são do tipo double. Mas se os elementos fossem do tipo int, aí a gente pode também, porque é como se o double fosse um superconjunto e int estivesse dentro desse superconjunto, tá? Então aqui a gente não teria problema. Mas se a gente tivesse um array de strings, como é que a gente faria para ordenar na ordem alfabética? Então a gente não poderia utilizar essa função. Então eu posso criar outra função. E aí que nome eu colocaria? Eu posso colocar o mesmo nome. Eu posso fazer ordena array. E aqui eu colocaria string. Esse aqui é só o protótipo, então vou colocar string. E aqui o tamanho dos elementos do array. Aqui embaixo, depois da main, eu vou fazer, né, vou refazer a minha função mesmo. Então, aqui eu preciso colocar o nome, né? Então, vou colocar aqui array de novo. E aqui tamanho também. Veja que eu posso fazer isso. Eu posso declarar funções com o mesmo nome, desde que o tipo dos parâmetros sejam diferentes, pelo menos um, para o compilador identificar que essas funções são diferentes. Então, isso aqui se chama sobrecarga de funções. Funções com o mesmo nome, mas com parâmetros diferentes. Para ordenar o array de strings, como é que a gente faz? Então, a gente teria que verificar o primeiro caractere da palavra, depois o segundo, se a primeira palavra das duas... o primeiro caractere das duas palavras fossem iguais, a gente teria que verificar o segundo. E essa mesma coisa se repetiria para o terceiro. Se o segundo caractere das duas fossem iguais, aí a gente teria que verificar o terceiro e dá muito trabalho. Mas C++ tem algo que facilita muito a ordenação de strings. A gente pode ordenar strings dessa forma aqui. Vamos fazer um teste primeiro. A gente pode deixar aqui a função vazia, já que ela não retorna nada. Vamos ver se a gente consegue executar aqui. Veja que eu consegui executar. Só que quando eu for chamar, ela não faria nada, né? Porque a gente vai fazer um teste aqui antes. Então, como é que a gente faz aqui? Vamos colocar um comentário para a gente evitar ter que colocar isso aqui tudo, né? No console. Vamos fazer uma comparação. Se eu fizer A menor do que B, o que é que será que o compilador ele vai, né? O que é que será que essa operação aqui vai me retornar? Veja que deu 1. Aí você pode pensar assim, mas essa comparação aqui está sendo feita pela quantidade de caracteres, já que eu estou verificando se uma palavra é maior do que outra, né? Aí você pensa que não. Na verdade, não é o que acontece aqui. Veja que eu estou comparando a precedência da palavra. Então, A é como se eu estivesse aqui dizendo A vem antes de B, e aí me retornou true. Então, aqui a comparação ela é pela precedência. Da mesma forma, se eu tivesse colocado C aqui. Tá vendo? A vem antes de C, ou seja, A é menor do que C. Se eu tivesse casa, o que é que vem primeiro?
A vem primeiro, se a gente fosse ordenar isso aqui na ordem alfabética, A viria primeiro, porque o primeiro caractere de casa é C. E C vem depois de A. Então, isso aqui me retorna 1. Então, a gente pode utilizar esse operador aqui para ordenar as coisas em ordem alfabética. E vai ficar algo parecido com o Google Sort aqui, né? Então, o que a gente faz? A gente pode até copiar aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai trocar por string, né? O auxiliar vai ser um string. E a comparação vai ser o seguinte. A passagem vai ser a mesma. As comparações também, a gente é da mesma forma. A gente vai fazer se A for maior do que array, o próximo, né? Significa que esse vem depois. Da mesma forma que a gente fez com o Google Sort, a gente simplesmente agora está fazendo com strings, não é? A gente precisou só alterar aqui, por causa que agora é strings. Então vamos testar se isso aqui funciona. Mas para isso a gente tem que criar um array de strings. Então vamos trocar aqui string. Vamos tirar essa aqui, essa observação que a gente fez. Veja que eu posso deixar aqui valores, né? Não fica tão legal, mas vamos deixar aqui valores. E aqui eu tenho um conjunto. Então ele vai digitar algumas palavras e ele vai ordenar. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver que a gente errou. A gente esqueceu de colocar aqui o print array ordenado, né? Para imprimir as palavras ordenadas. Então vamos fazer aqui também uma função void print array ordenado. Só que dessa vez vai ser um array do tipo string. E aqui vai ser int também. E vai ser da mesma forma. A construção da função vai ser da mesma forma. A gente pode simplesmente aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e mudar para string. Tá aqui a função, as duas funções sobrecarregadas, né? Essa daqui é para quando for utilizar double, essa aqui para string, da mesma forma. Essa aqui quando tiver a raiz de double, essa aqui quando tiver a raiz de string. Com o mesmo nome, só muda o tipo de dado que vai estar sendo tratado. Então vamos colocar aqui uma ordem todo doido aqui, C, B, K, L, A, M, D, C de novo, P, L, e tá aí. Veja aqui, A, B, C, C, D, K, L, L, M, P, coordenado na ordem alfabética. E isso não é só com caracteres, né? Já que a gente está trabalhando com strings, então a gente pode colocar palavras aqui, porque casa, árvore, pedra, computador, sol, lua. A gente pode misturar aqui caracteres também. A, C, girassol. Vamos colocar aqui teclado. E tá aí. Veja que ele ordena caracteres e as palavras também. Então ele colocou A, depois árvore, C, depois casa, computador. Veja que aqui eles possuem, né? Esses três possuem o mesmo. O primeiro caractere é igual. Então ele comparou com o segundo. Então o O vem depois de A. E geralmente quando não tem nada, né? Quando o caractere é 1, ele deixa antes, ele tem uma precedência maior. Então por isso que ele deixou assim. Então, nessa aula a gente viu tudo que tem para ver, né? A gente viu os protótipos das funções e viu como sobrecarregá-los para tratar melhor os tipos de cada dado, né? Se é uma array de string, a gente usa uma função para array de string, um array. Se a função é para uma array de double, então a gente sobrecarrega essas funções. Então, vejo vocês na próxima aula.